Vamos então iniciar nossos estudos de inversor de frequência. Já conhecemos o IGBT, que é o componente eletrônico principal do inversor. Agora, finalmente, vamos entender o que é o inversor de frequência. Então, gente, antes do advento, ou seja, antes da criação, a invenção do inversor de frequência, o controle de velocidade dos equipamentos industriais eram através de conversores CA/CC, que vocês estudaram muito bem lá em retificadores controlados. Então, eles acionavam os motores de corrente contínua. Olha aqui um motor de corrente contínua enorme. Então, o objetivo principal do inversor de frequência, além de outros benefícios, é controle de velocidade de motores de indução trifásicos. Mas antes da invenção do inversor, que foi na década de 80, isto era feito através dos retificadores controlados, controlando a velocidade de motores de corrente contínua. Vocês já estudaram muito sobre motores de corrente contínua, sabem que esses motores têm um alto custo de manutenção devido às partes móveis, que são escovas, porta-escovas, molas, o anel coletor. Então, isso torna o motor de corrente contínua um alto custo de manutenção, porque você tem que fazer uma inspeção para manter sempre as molas pressionadas. Pode acontecer que desgaste no coletor. Então, o motor de corrente contínua tem um alto custo de manutenção, mas antes da década de 80 era assim que se fazia todo o controle de velocidade no ambiente industrial. E quem controlava esses motores eram os tiristores, mais utilizado entre eles o SCR. Temos aqui dois SCRs de potência, temos um formato disco e aqui um módulozinho de potência. Então, só que os motores de corrente contínua ainda são muito utilizados, porque devido ao alto custo da modernização. Então, você fazer uma modernização seria o quê? Você substituir esse enorme motor de corrente contínua por um enorme motor de indução trifásico. E você dispensar o seu conversor e você passar a utilizar um inversor. Então, o custo é muito alto. Então, as empresas eles fazem isso de forma bem lenta devido ao custo. Mas para projetos novos, empresas novas, praticamente já são projetadas com acionamento a inversor de frequência com motor de indução trifásico. Então, antes dos inversores, nós tivemos aqui os chamados cicloconversores, que durou muito pouco. Então, consistia em você criar uma forma senoidal com frequência variável utilizando SCRs. Vejam aqui o esquema. Eu tenho aqui 6 grupos de SCR por fase e temos aqui a formação da onda senoidal com uma frequência diferente da rede 60 Hz. Mas isso aqui teve uma vida curta porque nós tivemos aqui a utilização dos IGBTs nos inversores de frequência. Então, a eletrônica de potência avançou e permitiu o desenvolvimento de conversores de frequência com dispositivos de estados sólidos. Então, inicialmente foram feitos com tiristores, os cicloconversores, e atualmente estamos utilizando os transistores, mais especificamente o IGBT. Temos aqui a simbologia, alguns módulos de potência, que são um transistor com uma alta impedância de entrada e com uma velocidade de comutação muito alta. Então, temos aqui alguns inversores e mais compactos, mas tem inversores que são enormes, eles são proporcionais à potência do motor. Tem inversores que cobrem um painel inteiro, devido à sua grande potência. Então, são equipamentos que possuem aqui uma tela chamada IHM para fazer a monitoração de suas variáveis e a parametrização. Então, o inversor, já falei que foi criado na década de 80.
Então, ele surgiu para controlar velocidade de motores de indução trifásico, para substituir o controle de velocidade de motores de corrente contínua. Sabemos que os motores de indução trifásico são muito simples. Temos aqui um corte de um motor. Então, eles não têm escovas, eles não têm anel coletor, eles não têm molas. O rotor é um rotor chamado gaiola de esquilo, é uma parte que não tem partes móveis, então ele dispensa manutenção. Então, o custo de aquisição e manutenção de um motor trifásico é muito menor do que de um motor de corrente contínua. Ah, e outra coisa também, com o inversor, além de eu conseguir o controle de velocidade, eu também posso ter rampas de aceleração e rampas de desaceleração, que é o que a gente consegue utilizando soft starters, que nada mais é do que um dispositivo para fazer partidas e paradas suaves. Então, o inversor, além de controle de velocidade, faz aquilo que o soft starter faz também, que já vimos em outra ocasião. O inversor de frequência, ele é basicamente dividido em três partes principais, né? Porque temos todo aqui um controle microprocessado de tudo isso aqui. Então, ele é composto de uma retificação na entrada, e temos aqui o chamado barramento DC e a parte inversora, que é você transformar a corrente contínua em corrente alternada. A retificação vocês conhecem muito bem. É um retificador não controlado, formado por uma ponte de diodos trifásica, pode ser bifásica também, tá? Então aqui temos as três fases defasadas de 120 graus, então elas são retificadas. Então eu passo a ter aqui nesse barramento uma forma de onda contínua pulsada, que é essa aqui, ó. Uma contínua pulsada. Então, logo em seguida, essa corrente contínua pulsada, ela é filtrada através de capacitores de capacitância muito alta. Vamos entender o porquê. Então, ele transforma a tensão contínua pulsada numa tensão contínua constante, bem linear. Então, isso aqui é chamado de barramento DC ou link DC, que é composto aqui de um capacitor, um banco de capacitores, né? Temos aqui, gente, um componente importante chamado resistor pré-carga. Sabemos que todo capacitor, quando ele está descarregado, ele comporta-se como curto-circuito no momento que ele é carregado. Então, no momento que eu ligo o meu inversor de frequência, o capacitor é um curto-circuito. Então, nesse período de tempo inicial de carga, ele pode danificar o meu circuito retificador com altas correntes. Até o próprio capacitor também pode se danificar. Então, nós temos aqui um resistor pré-carga que força a passagem da corrente através desse resistor. Aí esse capacitor se carrega de forma mais lenta e com correntes mais baixas. Quando o capacitor sumir sua carga total, este contato aqui, um relé em paralelo com o resistor, ele é acionado, né, esse relé, e toda a corrente retificada passa a fluir através desse contato. Então, é um resistor que é utilizado somente no momento que você liga o inversor de frequência. Depois que ele é ligado, esse contato permanece fechado e o resistor já fica aguardando a próxima vez que for ligar o inversor. Então, finalizando por hoje, nós temos aqui a última etapa, que é a etapa do chaveamento. Então, o inversor, ele converte uma tensão contínua numa tensão alternada, só que não é uma alternada bonitinha, uma senoidal, como vocês conhecem, não. É uma senoide meio quadrada, tá vendo? Então, é uma senoide um pouco quadrada, não é aquela senoide pura que vocês conhecem. Isso é feito através de chaves estáticas. E essas chaves aqui são os IGBTs, controlados por um circuito
por um circuito de comando que vimos aqui no primeiro slide. Aqui, ó, todo um circuito de comando que controla os nossos IGBTs, o momento de pulsar certinho para que eu possa ter na saída uma senoide com frequência variável, porque o inversor de frequência ele controla a velocidade do motor alterando a sua frequência, que é o assunto da nossa próxima aula. Tudo bem? Até mais.